Meus irmãos, estão me marcando demais aqui nesse vídeo. Presta atenção que eu já comento ao final, olha só. Não, gente, Deus não ama todo mundo. E essa é uma verdade que muitas pessoas ainda ignoram. E eu digo isso porque no último vídeo eu falei da fofoca, que corre o risco, né, de você estar falando mal de alguém que Deus ama. E as pessoas questionaram, mas Deus não ama todo mundo por igual? A resposta é não. Mesmo porque se assim fosse, não teria dizimado as pessoas lá da época do dilúvio, onde ele só preservou a família de Noé. Ele não teria destruído Sodoma e Gomorra e não teria lançado as pragas no Egito, onde ele só cuidou dos filhos de Israel. Então temos que encarar a realidade. Deus não ama todo mundo. Tá, Fernanda, mas então quem é que Deus ama? A resposta está na sua palavra, lá em João 14:21, que diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos. Isso daqui é a palavra de Jesus. Eles obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Entendeu? Bom, irmãos, aqui pra mim já tá bom, já basta só até essa parte aqui. É por isso que eu falo, a gente precisa se aprofundar na palavra, principalmente nos 13 principais assuntos bíblicos, pra não cair numa leitura muito equivocada, né? Peraí, se eu falo que Deus não ama todo mundo, o que é que eu vou fazer com João 3,16? É assim, a pergunta que eu lanço ao coração de quem me ouve nesse momento. O que eu vou fazer com João 3,16? Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, Deus não amou o mundo na forma literal do planeta, né? Não, Deus amou o mundo, as pessoas que habitam no mundo. Deus amou o mundo de tal maneira... Outro ponto, ele não amou parte do mundo. Ele não amou um grupo isolado de pessoas. Ele amou o mundo, tá? Aqui engloba todos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Essa é a prova cabal do amor de Deus, né? Deus entregou o seu filho unigênito, para que todos, aqui também não tem uma parcela, né? Todos aqueles que nele crê, aí aqui já entra a questão da salvação, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Graça e paz a todos, irmãos. Diante da refutação desse tal Sherman, refutando a irmã, quando falou que Deus ama apenas os seus eleitos, os seus escolhidos, agora venho refutar o Sherman, pois ele falou que, como ele mesmo disse, para por aqui. Então, ele crê que Deus ama cada pessoa incondicionalmente, cada indivíduo. Ele prega nos seus estudos, nas suas aulas, totalmente diferente do que está na Bíblia. Vou provar para vocês com alguns versículos somente. Vou citar o próprio livro de João, capítulo 3, versículo 16 ou 17, que ele mesmo mencionou, que diz o seguinte. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio deles. Aí vamos fazer uma perguntinha aqui, jardim de infância. Para que o mundo fosse salvo. O mundo é salvo. Mas o Sherman falou, o mundo são as pessoas. Sim, todas as pessoas vão ser salvas. Vamos por aí. Vamos continuar agora. Agora eu vou citar para vocês aqui o livro de João, capítulo 17, versículo 9. Presta atenção. No livro de João, capítulo 3, fala o quê? Porque Deus amou tanto o mundo. Agora, olha que o próprio livro de João diz. João, capítulo 17, versículo 9. Eu peço por eles, Jesus Cristo falando. Não peço pelo mundo. Não está pedindo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Quem deu a Jesus? Deus. Existe uma eleição. Jesus veio aqui em carne, osso e sangue. Jesus estava aqui no meio de nós. Tá? Só porém sem pecado, mas sofrendo as mesmas tribulações, dores que nós. Mas tinha os seus eleitos. Se lembra quando ele falou para os apóstolos, olha, por acaso foi vocês que me escolheram ou eu os escolhi? Mas um de vocês é o diabo, que também foi escolhido para ser o diabo, filho do diabo, que era Judas. Ele foi escolhido realmente para esse fim. Não tinha livre-arbítrio para Judas.
ele foi destinado para a ira, como diz a palavra. O problema das pessoas, elas querem deturpar o que elas não acham justo. Continuando. Não, repetindo, para poder ficar bem na cabeça das pessoas. Bíblia é sempre bom. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Os apóstolos, foi Deus quem deu a Jesus. O filho do diabo, que era Judas, foi Deus quem deu a Jesus. O anticristo que está por vir, não é o espírito do anticristo, que esse já reina há muito tempo entre nós, mas o anticristo não tem chance de se arrepender. Ele é destinado para a ira. Tá? Vamos lá agora. Vamos agora para o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Preste atenção. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí o Hélio, todos os homens sejam salvos. Ué, mas antes Jesus não falou que não veio para todos? Sim, por aqueles que me deste? Não pode haver contradição na Bíblia. Então o que são esses todos? Vocês têm que lembrar que o apóstolo Paulo estava falando dos gentios, que era a oliveira brava, que estava sendo enxertada na oliveira cultivável, que era Israel. Então a salvação não vem só para os judeus, também vem para os gentios. E dentre os judeus e dentre os gentios tem eleitos, como também tem pessoas que são destinadas para a ira. Porque todo mundo, Deus não é ruim não, Deus não destina ninguém para a ira. Todo mundo já nasce pecador. Então todos nós, quando nascemos, já nascemos destinados para a ira. Mas existiu antes uma eleição. Deus escolheu alguns para serem salvos, que ninguém sabe. Todos somos criaturas de Deus, isso é óbvio. Tá? Tanto Judas, que era filho do diabo, quanto os justos. Todos somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Então vamos lá. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos entender quem são esses todos os homens. No livro de Marcos, capítulo 3, nós encontramos o seguinte. Marcos 13, capítulo 13, versículo 26 ao 27. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos. Os anjos são espíritos de Deus para poder o quê? Levar a salvação àqueles que pertencem a Deus. Tá? Ele reunirá os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, todos os homens sejam salvos. O que aqui está dizendo? Os anjos reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então, os seus escolhidos entre os judeus, entre os gentios, vai reunir. Existe uma eleição e os anjos vão recolher esses que são do Senhor. Agora, para finalizando, Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não é para todos. Repetindo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, e não por todos. Quem são esses muitos? São os eleitos. Tá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Aí eu te pergunto, o mundo todo está sob o poder do maligno? Cada pessoa? Sim, todos nós nascemos pecadores, esqueceram? Então todos nós, não há um justo sequer, não há ninguém que busca Deus. Todos estamos sob o poder do maligno. Quem é o príncipe desse mundo? É o Deus dessa era com D minúsculo, Satanás. Por isso que existiu a eleição. Por isso que Deus, os seus anjos, vão reunir os seus eleitos dos quatro cantos do mundo. São os eleitos entre judeus, entre gentios. Aí eu te pergunto, é difícil entender isso? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.